Amém? Você está comigo nessa noite? Sim. Então, fala assim para a pessoa que está do teu lado. Sacode esse crente que está do teu lado. Começa sacudindo ele, pelo amor de Deus. Aleluia. Fala para ele: meu irmão, você está no lugar certo, na hora certa e do lado da pessoa certa. Fala assim para ele: prepare-se, porque hoje eu vou te ensinar como é que eu venço as minhas guerras. Aleluia! Aleluia! Hoje Deus vai derramar sobre nós, eu creio nisso, uma unção. Fala comigo: unção. Não, desse jeito não é unção. Unção. Deus vai derramar nessa noite sobre mim, sobre você, uma unção. Não vai prestar. Uma unção que vai nos habilitar para vencer as nossas guerras. Eu queria pedir para você abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, a partir do versículo número 1. Versículo número 1. Do versículo número 1 ao versículo número 3. Assim diz o texto: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então diz a palavra do Senhor: vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então diz a palavra que Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor. Escuta, uma pequena pausa. A palavra diz que Josafá decidiu, olha para mim. Josafá, ele escolheu buscar o Senhor. Josafá não sentiu para só depois buscar o Senhor. Olha para mim. Há guerras que só vão ser vencidas quando você começar a se mover, não a partir daquilo que sente, mas a partir daquilo que crê. Homens maduros não fazem o que sentem. Homens maduros fazem o que precisa ser feito. O texto continua e diz que ele proclamou um jejum em toda o Judá. Pula para o versículo número 12, que é o final da oração de Josafá. Assim diz o texto: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos, eles estão postos em Ti. Essa é a Tua palavra, Pai. Palavra que é inerrante, palavra que é inquestionável e palavra que é poderosa. Nessa hora, debaixo de muito temor e tremor, que os nossos olhos se abram, que os nossos ouvidos, assim como o nosso coração, para ouvir, ver e sentir o Senhor. Pai, no nome de Jesus, como sempre nós temos declarado, esse já é o nosso melhor domingo. Eu vou repetir: esse já é o nosso melhor domingo.
domingo de cura, domingo de libertação, domingo de salvação, domingo de renovo, domingo de novas histórias, domingo de novos começos. Como sempre nós oramos, Senhor, e dizemos: eis aqui um vaso de barro, um homem imperfeito, mas que serve a um Deus perfeito. Portanto, faz em mim, faz através de mim e faz a despeito de mim. Cumpra com a tua vontade nessa noite e nesse lugar, porque só a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita. Em nome de Jesus você diz amém. Eu creio, eu imagino que nesse salão, seja direta ou indiretamente, existem várias pessoas que estão tendo que passar, várias pessoas nesse lugar, nesse salão, que estão tendo que enfrentar desafios, guerras, lutas, tempestades. Aliás, antes da guerra chamada enchente acontecer, todos nós, por que não dizer assim, já estávamos tendo que enfrentar outras guerras. Elas só tinham um outro nome, sim ou não? Acontece que a verdade é que enquanto nós estivermos aqui, viveremos, passaremos por desafios. Enquanto nós estivermos aqui, viveremos guerras, passaremos por guerra, teremos lutas, teremos batalhas, teremos confrontos, teremos levantes. Irmão, no nome de Jesus, o evangelho piquenique, o evangelho passeio no parque, o evangelho Disney, o evangelho tudo eu posso, que é vendido por aí, eu não encontro na minha Bíblia. Na minha Bíblia eu encontro que o meu Deus é o Senhor dos exércitos. Logo, se Ele é o Senhor dos exércitos, significa que vai ter Jesus em João capítulo 16, Ele vai dizer que neste mundo nós passaríamos por aflições. Acontece que depois do nome aflições tem uma vírgula, e depois dessa vírgula tem uma conjunção adversativa que diz: todavia, mas, porém, entretanto, tenha bom ânimo, porque se eu venci, vocês também podem vencer. Pastor, vai ter guerra enquanto eu estiver por aqui? Eu respondo ou você responde? Sim, vai. Pastor, vai ter luta? Vai. Pastor, vai ter tempestade? Vai. Pastor, vai ter batalha? Vai. Mas em todas elas vai haver vitória. Por que, pastor? Porque a minha Bíblia diz que eu não serei, que eu não fui. A minha Bíblia, ela diz que em Cristo Jesus eu sou, eu repito, eu sou mais do que vencedor. Lagoinha Canoas, eu estou nessa noite sem voz para te dizer: tenha bom ânimo, porque se Ele venceu, você certamente vai vencer também. Certamente você vai vencer também. Pastor, é porque está dando tudo errado. Está dando tudo errado na minha vida. Olha para mim, no nome de Jesus. Não tem como dar errado. Eu repito, não tem como dar errado. Pastor, mas o senhor não entendeu, está dando tudo errado na minha vida. Se está dando tudo errado na tua vida, é porque a história ainda não terminou. Porque a minha Bíblia diz que o choro só dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Fala para esse crente que está do teu lado: vai ter luta. Fala para ele: vai ter guerra. Fala para ele: vai ter batalha. Agora responde para ele: mas em todas essas coisas
vai ter vitória, vai ter vitória, porque eu nunca vi uma guerra, eu nunca vi um deserto, e eu nunca vi uma tempestade durarem para sempre. Aleluia! A verdade é que as pressões, as guerras que a vida nos impõe, nós podemos enxergar de duas maneiras: guerras, pressões, desafios como sendo combustível, como também sendo o final da nossa história. Nós podemos enxergar na guerra uma oportunidade, olha para mim, meu irmão, no nome de Jesus, um lugar de impulsionamento, ou talvez um lugar de paralisia. Nós podemos enxergar na guerra um lugar propício e oportuno para que se extraia o melhor de dentro de mim, para que nasça o melhor de dentro de mim, mas também para denunciar ou revelar aquilo que eu não tenho e aquilo que eu não sou. Posso te fazer uma pergunta? Você quer viver os planos de Deus? Você quer viver os propósitos de Deus? Sim ou não? Então você precisa enxergar na guerra um lugar de crescimento. Você precisa enxergar na guerra um lugar para amadurecer. Você precisa enxergar na guerra um lugar para ser forjado. Por quê, pastor? Porque não tem vinho enquanto a uva não for prensada. Não tem azeitona enquanto, ou melhor, não tem azeite enquanto a azeitona não for espremida. Não tem odre enquanto o couro não passar pelo fogo. Você ainda está aí? O apóstolo Paulo, ele vai falar em várias das suas cartas das várias guerras que ele teve que enfrentar. Sejam as guerras internas da alma, como também as guerras externas. Ele vai falar dos vários desafios que teve que enfrentar, seja do lado de dentro, mas também do lado de fora, para permanecer, combatendo o bom combate, para guardar a fé e para completar a carreira. Irmão, quem seria Moisés se não houvesse uma guerra? Quem seria Moisés se não houvesse o clamor de um povo que pedia por um libertador? Antes da guerra, antes do clamor, um pastor cuidando de ovelhas no deserto. Depois da guerra, um homem que falava face a face com Deus. Um homem antes da guerra, foragido, esquecido e humilhado. Depois da guerra, um homem que Deus chamava de amigo. Pastor, a vida é uma guerra? Não. Pastor, a vida é uma guerra? Não. A vida é uma bênção. Eu não entendi mais nada, eu te explico. A vida ela não é uma guerra. A vida ela é uma bênção. Mas não quer dizer que na vida não vai haver guerras. Acontece que tem pessoas que se alimentam do problema. Posso começar a pregar? Tem pessoas que começam a maximizar o problema. Tem pessoas que só falam do problema. Passa ano, vem ano, e a pessoa continua parada no mesmo lugar, reclamando dos mesmos problemas, falando das mesmas pessoas e caindo nos mesmos pecados. Porque para ela a vida é uma guerra, mas a vida não é uma guerra, a vida é uma bênção. Jesus em João capítulo 10, ele vai dizer que a vida que ele nos deu é uma vida meia boca, sim ou não? Não. É uma vida mais ou menos, sim ou não? Não. É uma vida medíocre, sim ou não? Não. Em João capítulo 10, o nosso Senhor vai nos dizer que a vida que ele nos deu é uma vida, e uma vida em abundância. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 8 até o versículo 9. Você vai ler mais a Bíblia hoje do que já leu em todo o ano, amém?
2 pessoas. Assim diz o texto: de todos os lados nós somos pressionados. Irmão, eu não sei se só acontece com você, ou melhor, eu não sei se só acontece comigo. Imagino que com você também. Sabe do que o senhor está falando, pastor? Eu estou falando dos boletos. Alguém se identifica? Porque os boletos, eles não se organizam, já percebeu? Eles chegam todos juntos no mesmo dia. Sabe, bom seria se eles chegassem de forma organizada. Então eu pago primeiro, chego. Não, mas eles chegam todos ao mesmo tempo, uma pressão absurda. Irmão, tem dias que eu me acordo e parece, eu acho que acontece comigo, mas acontece com você também. Sabe aqueles dias que você acorda e parece que o Satanás pegou a minha foto e levou para o inferno, e pregou na parede e disse para os demônios: eis o alvo, pega. Alguém já viveu essa experiência? Pressões de todos os lados, situações acontecendo o tempo todo. Você resolve um problema, chega um outro problema, mas a palavra vai nos dizer que de todos os lados nós somos pressionados. Mas a mesma Bíblia que diz que de todos os lados nós somos pressionados, também diz: mas não ficamos perplexos, assim como aconteceu na vida de Josafá, mas não somos perseguidos, mas não abatidos, mas não. Versículo 16: por isso não desanimamos, embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados, meu Deus, de dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Assim, Lagoinha Canoas, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Será que alguém poderia reagir a essa palavra? Será que alguém poderia dar um aleluia e um glória a Deus? Sabe uma coisa que eu aprendo com a guerra? Sabe uma coisa que eu aprendo com momentos como esse que você e eu nós estamos passando, nós estamos vivendo? É que as guerras, olha para mim, elas não mandam aviso prévio. Fala para a pessoa que está do teu lado: as guerras, fala para ela, as guerras não mandam aviso prévio. A primeira lição que nós podemos aprender com Josafá, a primeira lição que nós podemos aprender em meio à guerra, é que se a vida, olha para mim, fosse um mar de rosas, Deus não se apresentaria como Senhor dos exércitos. Às vezes a gente acaba romantizando demais a vida e esquece que Deus, Ele se apresenta como Senhor dos exércitos. Se Ele se apresenta como Senhor dos exércitos, logo guerras, olha para mim, pelo amor de Deus, serão inevitáveis. Percebi que a atmosfera mudou. Você ainda está comigo? Uma noite nós estávamos deitados na cama, na nossa cama. Na outra nós não podíamos nem mesmo entrar na nossa casa. Um final de semana nós estávamos aqui cultuando o Senhor. No outro final de semana nós não podíamos mais acessar esse lugar. Uma quinta-feira estávamos aqui abrigando inúmeras pessoas nesse lugar. Na sexta-feira madrugada as águas já estavam vindo sobre o bairro. Guerras não avisam. Guerras não dão aviso prévio. A Bíblia diz que Josafá recebeu uma notícia, eu preciso correr. Ele recebeu uma notícia de que 3 exércitos se uniram e declararam guerra contra ele. Eu posso dizer algo para alguém nessa noite? Sabe quando é que você descobre o teu potencial? Quando até mesmo os inimigos precisam se unir para te destruir. Sabe por que se levanta tudo ao mesmo tempo? Sabe por que as coisas, as pressões, elas vêm de todos os lados?
Porque até mesmo o diabo reconhece que você é um potencial nas mãos de Deus. É por isso que os inimigos se reúnem contra você. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Por um caminho, os inimigos vêm contra você, mas por esse caminho eles serão atordoados e terão, Lagoinha, Canoas, eu estou profetizando, e terão que fugir por 7 caminhos. Talvez alguns estejam se perguntando nessa noite: pastor, onde foi que Josafá errou? Pastor, onde foi que Josafá pecou? Qual foi o erro de Josafá? Porque é justamente isso que nós nos perguntamos quando situações inesperadas acontecem. Nós perguntamos a nós mesmos muitas vezes: onde foi que eu errei? Aonde foi que eu pequei? Aonde foi que eu falhei? Olha para mim, no nome de Jesus. A tempestade, ou o deserto, ou a guerra na vida de Josafá não foi fruto de pecado, não foi a consequência de uma desobediência. Eu já falei e vou repetir. Muitos olham para aquilo que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul, e até mesmo muitos gaúchos olham para aquilo que aconteceu no estado do Rio Grande do Sul e dizem: pastor, é juízo. Você e eu olhamos para tudo aquilo que aconteceu. Agora se prepara para dar um aleluia. Você e eu olhamos para tudo isso que aconteceu e declaramos: é avivamento! É avivamento! Jesus, em Marcos capítulo 4, eu já falei sobre esse texto aqui. É o momento em que Jesus ele pede para os discípulos saírem de uma margem, irem para uma outra margem, saírem de um lado, irem para um outro lado. Acontece que entre essas duas margens havia uma tempestade. Eu pergunto para você: os discípulos, eles estavam em pecado? Aliás, os discípulos estavam em obediência. Diferentemente de Jonas, que porque desobedeceu, teve que enfrentar uma tempestade. Pastor, qual é a diferença dos dois? Eu te respondo, eu te explico. É que quando você está na tempestade da obediência, você tem autoridade para repreender. Agora, quando você está na tempestade da desobediência, é você que é repreendido por ela. Josafá não era um mau rei, era um rei íntegro. Josafá era um rei honesto. Josafá foi o rei que teve como missão quebrar os altares que foram levantados para outros deuses em Judá. Josafá, por exemplo, ele lutou contra toda a idolatria. Josafá, talvez você não saiba disso, ele levantou levitas e sacerdotes para expressar, para trazer para o povo, para narrar para o povo, para ministrar sobre o povo os princípios e os preceitos de Deus. A guerra na vida de Josafá não foi fruto de desobediência. A guerra na vida de Josafá não foi fruto de um erro. Mesmo assim, ela veio. Mesmo assim, a guerra bateu a porta da sua casa. Fala para a pessoa que está do teu lado: não dá para fugir, tem que enfrentar. Não, mas agora com voz de profeta: não dá para fugir, tem que enfrentar. Por quê, pastor? Porque a minha Bíblia diz que se te mostrares fracos no dia da peleja, se te mostrares fraco no dia da guerra, quão limitada será a tua força. Coloca para mim 1 Samuel capítulo 17, versículo 24. Você ainda está comigo? Assim diz o texto: quando os israelitas viram o homem, que homem, pastor? Golias, todos fugiram cheios de medo. Acontece que um menino entendeu que ele não poderia fugir. Repete comigo: Davi.
Davi. Agora olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim para ela: é você nessa semana, fala para ela. É você nesse mês, fala para ela. É você nesse ano de 2024. Você não vai fugir, você vai enfrentar. Versículo 48. Eu não sei você, mas eu estou todo arrepiado. Algo está acontecendo. Assim diz o texto: quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Ei, Davi não ficou murmurando, Davi não ficou reclamando, Davi não ficou procurando culpados. Diz a palavra que ele correu para enfrentar. Me deixa profetizar sobre você. Levanta a tua mão, porque tem profeta na casa. Tem profeta na casa, levanta a tua mão. Essa semana eu profetizo que aquilo que estava tentando te parar, te amedrontar, tentando fazer com que você retrocedesse, tentando fazer com que você desistisse, essa semana você vai enfrentar esse gigante. Ele não está aí para te parar, ele está aí para te promover. Todo mundo indo embora, e um menino, Davi, caindo para dentro. Todo mundo indo embora, e Davi dizendo: não, eu não vou sair daqui. Mas a enchente chegou: não, mas eu vou ficar para reconstruir. Não, eu vou ficar porque essa é a minha missão. Eu posso falar, ninguém vai ficar chateado. Eu estou aqui como boca de Deus, você respeita o profeta. Não, mas é que eu recebi uma proposta melhor lá fora. Não, mas Deus está dizendo para você ficar. Porque você não se move por propostas, você se move por propósito. E esse aqui é o teu propósito. Não teve essa de manhã, hein? Deve ser para alguém nessa noite. Todo mundo indo embora e Davi caindo para dentro. Sabe, todo mundo está olhando e chamando de gigante. Davi está olhando, sabe para onde? Para o dedo. Mentira, pastor. Todo mundo olhando e chamando de gigante. Davi está olhando para o dedo. Por quê, pastor? Porque Davi não está preocupado com o tamanho do gigante. Davi não está preocupado com a força do inimigo. Davi está preocupado se ele tem uma aliança. Quem é este filisteu incircunciso para amedrontar o exército do Deus vivo? Deus não está chamando Golias de gigante. Ou melhor, Davi não está chamando Golias de gigante. Davi está chamando Golias de circunciso. Por quê? Porque incircuncisão fala de aliança. Onde é que estão os aliançados nessa noite? Se tem algum aliançado aqui, então pula dessa cadeira. Se tem um aliançado aqui, se levanta. Se tem um aliançado aqui, reaja. Bate na mão de 3 pessoas e diz: você tem uma aliança, você tem uma aliança, você tem uma aliança. Eu tenho uma aliança.
pode se levantar o gigante que for, eu tenho uma aliança. Você pode sentar. Você percebe que Davi não pega uma pedra? Davi pega quantas pedras? Você aprende sobre isso no vale de Elá, em Israel, no lugar onde aconteceu o combate, onde aconteceu a batalha. Pastor, Davi pegou 5 pedras, porque se ele errasse a primeira, ele teria uma segunda. Não, pastor, se ele errasse a segunda, ele teria uma terceira. Não, senhor. A Bíblia diz que Golias tinha mais 4 irmãos. Então não era um gigante, eram 5 gigantes. Sabe o que é que Davi quer nos dizer? Ai, meu Deus, eu estou pronto para esse que está de pé, mas eu também estou preparado para os outros que vão se levantar. Fala para a pessoa que está do teu lado: você está preparada para esse gigante e também para os outros que irão se levantar. Esse gigante não vai ficar de pé, porque você está preparado. Você ainda está comigo? Pastor, o que Josafá fez quando a guerra chegou? 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 3. Assim diz o texto: então Josafá teve medo. Repete comigo: não é a primeira reação que conta. Fala comigo: não é a primeira reação que conta, a segunda que conta. A segunda que conta. Assim diz o texto: então Josafá estava com medo, mas decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em toda o Judá. A primeira reação, olha para mim, é sentimento, é emoção. A segunda é decisão. Eu repito: a primeira é sentimentos, emoções. A segunda é decisão. Tem pessoas que estão aqui e de alguma forma acabam se ferindo, porque de alguma maneira sentem medo. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, eu sinto tão forte dizer isso. Ei, coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer o que precisa ser feito, apesar do medo. Não é a primeira reação que conta, é a segunda. Irmão, o que conta não é a notícia que chega, mas o que eu faço com a notícia que chega. Porque mais importante, olha para mim, mais importante do que a notícia que chega é o meu comportamento diante da notícia que chega. Josafá, diz o texto, ficou com medo, mas mesmo com medo ele decidiu buscar o Senhor. Deixa eu dizer algo para você, apenas um conselho: nunca entre, eu vou falar baixinho, nunca entre em uma guerra sem antes buscar o Senhor. Nunca entre em uma guerra sem antes consultar o Senhor. Por quê, pastor? Porque só o Senhor tem um plano de guerra em que a vitória é garantida. Josafá, diante do medo, ele não saiu fazendo do jeito dele. Josafá, diante do medo, ele não saiu fazendo da maneira dele, da forma dele, tirando as caras. Josafá entendeu que para vencer aquela guerra, ele teria que buscar o Senhor, para ter forças e armas para vencer aquela batalha. Essa palavra é para alguém nessa noite.
Não entre nessa guerra sem antes buscar o Senhor. Não entre nessa batalha sem antes consultar o Senhor. Segunda lição que eu aprendo com Josafá, e eu preciso correr, é que eu devo controlar as minhas emoções, ou elas me controlarão. Fala para a pessoa que está do teu lado: controle as suas emoções, ou elas te controlarão. Josafá estava com medo, mas olha para mim, é melhor dar um passo de fé, mesmo estando com medo, do que dizer que tem fé e não dá um passo porque tem medo. Repete ou passa? É melhor dar um passo de fé, mesmo estando com medo, do que dizer que tem fé e não dá um passo porque tem medo. Salmo 56, 3, o salmista vai dizer: quando eu estiver com medo. Essa palavra falou muito forte comigo essa semana. Mesmo com medo, o texto vai dizer: eu confiarei em ti. Essa palavra vai te sustentar nesses dias. Essa palavra vai te sustentar essa semana. Essa palavra vai te sustentar em meio a essa enchente. Lagoinha Canoas, por favor, confie em Deus, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Lagoinha Canoas, confie no teu Deus, confie no Senhor. Josafá ficou com medo. Olha o que diz o versículo número 12, é o final da sua oração. Ele vai dizer: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque nós não temos forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos, diz o texto, o que fazer. Percebe o nível de vulnerabilidade, percebe o nível de transparência, de sinceridade desse homem. Mas ele termina: os nossos olhos estão postos em ti. Repete comigo: eu não tenho força. Repete comigo: eu não sei o que fazer. Repete comigo: mas os meus olhos, eles estão postos em ti. Quando eu não tenho forças, eu olho para aquele que tem. Quando eu não sei o que fazer, Lagoinha Canoas, eu olho para aquele que sabe. Porque para onde os meus olhos olharem, irá determinar as realidades que eu vou viver. Há uma glória, há uma presença nesse lugar. Sabe quando é que Pedro começa a afundar? Quando ele tira os olhos do Senhor e começa a olhar tudo aquilo que estava à sua volta. Sabe quando é que Pedro começa a afundar? Quando ele deixa de fitar os seus olhos em Jesus e começa a olhar para o cenário à sua volta. Eu preciso falar isso para alguém nessa noite. Eu preciso dizer isso para alguém nessa noite. Sabe o que é que Deus está me pedindo para te dizer? Ei! Volta a confiar em mim como você confiava nos tempos atrás. Sabe o que Deus está dizendo para alguns homens nesse lugar? Volta a confiar em mim como você confiou naquela guerra. Volta a confiar em mim no meio dessa enchente, da mesma forma que você confiou quando os teus pés estavam a seco. Deus está dizendo para pessoas nessa noite: volta a confiar em mim. Volta a confiar em mim.
Lagoinha Canoas, olhe para Ele. Olhe para Ele. Olhe para o Senhor. Tem gente que está aqui exatamente vivendo situações, guerras, desafios, e está dizendo: pastor, mas está complicado demais. Pastor, eu não estou dando conta. Pastor, eu não tenho mais forças. Pastor, está difícil. Então eu preciso te dizer nessa noite: o teu Deus não é o Deus do difícil. O teu Deus é o Deus do impossível. Tá complicado, você dá um jeito. Tá difícil, você consegue. Pastor, não tá complicado não. Pastor, não está difícil não, meu Deus. Pastor, está impossível. Então se prepare, porque quando o impossível se instala, os céus se abrem. Quando o impossível se instala, tem milagre vindo na tua direção. Você pediu por vigília. Recebe. O controle da alma, o controle das emoções na guerra. Olha para mim, eu já vou terminar. Ela é imprescindível para que você possa vencer a batalha. Se você quiser vencer essa guerra nas tuas emoções e nos teus sentimentos, olha para mim, você vai ferir pessoas. Se você quiser vencer essa guerra, essa batalha, na tua força você vai matar pessoas. Guerras espirituais não podem ser vencidas com armas carnais. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa guerra é contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. Você ainda está aí? A palavra diz que Josafá ficou com medo, a alma gritando, as emoções querendo tomar a rédea, querendo ter o controle. Ei! Numa guerra, olha para mim, as emoções elas sempre vão querer chegar na frente, mas cabe a mim e a você dar voz de comando à nossa alma. Salmos 42:5, deixa na tela. Sabe qual é o problema? É que muitas pessoas, diante da guerra, ao invés de dar uma voz de comando à sua alma, ao invés de dar uma voz de controle às suas emoções, eu vou falar, eu não sei se eu falo, porque se eu falar eu acho que a atmosfera vai cair. Ao invés de dar comando à sua alma, controlar as tuas emoções, muitas vezes nós desabafamos, corremos para desabafar nas redes sociais. Ao invés de dar comando, voz de controle à nossa alma, nós corremos e contamos para nossa vizinha fofoqueira. Não olha para o lado. Quando na verdade, você e eu, ao invés de corrermos para as redes sociais ou para a vizinha fofoqueira, nós devíamos correr para a palavra e colocar os nossos joelhos no chão e dizer, coloca o salmo pelo amor de Deus, e dizer: aquieta-te, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Reconheça o teu Deus, porque em breve eu o louvarei. Se é para Jesus, faz melhor. Sabe qual é o nosso problema?
é que nós somos alma demais e pouco espírito. Uma geração de pessoas almáticas, pessoas que vêm para a igreja e se não sentiu arrepio na pele, é porque Deus não está. Alma. E se eu te disser que você não vem para a igreja para receber? E se eu te disser que na verdade você vem para a igreja para entregar? Ei! Entrega tudo para Ele nessa noite. Entrega tudo para Ele nessa noite. Por quê, pastor? Porque dele e por Ele são todas as coisas. Culto bom é culto que eu entrego tudo. Culto bom é culto que eu entrego tudo. Terceira lição para terminar. Eu aprendo com Josafá que sempre haverá um lugar seguro. Sempre haverá um lugar seguro. Eu não sei se você sabe disso, mas em países, olha para mim, eu já vou terminar, eu prometo. Em países em que estão situados em zona de guerra, bem como países que estão em um ambiente, em um território propício a acontecer catástrofe, geralmente esses países, eles têm bunkers. O que são bunkers, pastor? Bunkers são lugares de abrigo, lugares bem protegidos, lugares bem construídos, lugares bem guardados. Josafá diz a palavra que ele ora, ele reconhece as suas limitações. Eu já vou voltar no bunker, ele reconhece as suas limitações, ele reconhece a sua vulnerabilidade, ele conhece as suas fraquezas. E a palavra diz que, olha para mim, diante da oração de Josafá, a palavra diz que Deus ouve as suas orações, mas também ouve as orações da congregação. Só uma pessoa está comigo. Deus ouve a oração do profeta, Deus ouve a oração do sacerdote, mas Deus ouve também a oração da congregação. Depois da oração de Josafá, sabe qual foi a resposta de Deus? Deus, ele olha para Josafá e ele diz: Josafá, essa guerra não é mais sua, essa guerra é minha. Josafá, eu estou falando para alguém nessa noite. Josafá, essa luta não é mais sua, essa luta é de Deus. Josafá, essa guerra não é mais sua, essa guerra é de Deus. Sabe o que Deus fala? Ai meu Deus, ele diz para Josafá: Josafá, essa guerra não é mais sua, essa guerra é minha. E mais, Josafá, você não vai precisar nem mesmo lutar. Você não vai precisar nem mesmo lutar, porque essa guerra é minha. O texto continua. Primeiro ponto: essa guerra não é mais sua. E eu estou falando com voz profética nessa noite. Essa guerra não é mais sua, essa guerra é dele. Você não vai nem mesmo ter que lutar. Por quê, pastor? Porque é ele que vai lutar. A guerra é dele e é ele que vai lutar. A guerra é dele e é ele que vai lutar. Acontece que Deus não disse que Josafá e o exército não teriam que se levantar. Deus só disse para eles que eles não precisariam lutar, porque a guerra seria de Deus. Mas Deus não disse que Josafá e o exército não precisaria se levantar. Na verdade, Deus olhou para eles e disse: eu preciso do posicionamento de vocês.
Fala para a pessoa que está do teu lado, você não precisa, você nem precisa lutar. Fala para ela. Fala para ela, você só precisa se posicionar. Porque o teu posicionamento é suficiente, fala, para mudar tudo. Sabe o que é que acontece? Se coloca de pé, para parecer que vai terminar. Sabe o que acontece? Josafá se levanta e vai para a guerra. Ele se levanta assim como Deus falou com ele. Ele se levanta e ele vai para a guerra. Olha para mim que eu já vou terminar. Mas Josafá, ele não coloca os soldados com o escudo na mão. Ele não coloca os soldados com espada na mão. Ele não coloca os soldados com lança na mão. O que é que ele coloca, pastor? Ele levanta os adoradores. Adoração não é canção, adoração é arma de guerra. Eu vou falar até você dar um glória. Adoração não é canção, Charles. Adoração é arma de guerra. Paulo e Silas, eles estão presos. E eles, no meio daquela prisão, eles começam a reclamar. Eles começam a justificar. Eles começam a murmurar. O que é que eles fazem, pastor? Vigília de oração e de adoração. E quando eles começam a adorar, aquelas cadeias se rompem, porque de repente veio um terremoto. Adoração vence guerras. Adoração vence batalhas. Adoração derruba muralhas. Adoração quebra cadeias. Adoração liberta processo. Posso terminar? Escute. Quando a guerra chega, o que é que a palavra vai dizer? Que Josafá buscou quem? Eu vou repetir. Quando a guerra chega, Josafá buscou quem? Agora eu te pergunto, quando a guerra chega, quem você busca? Ai, ai, ai. Mudou tudo, quebrou tudo agora. Quando a guerra chega, você procura as opiniões dos homens ou você procura a opinião de Deus? Quando a guerra chega, você procura o horóscopo ou você procura a palavra? Quando a guerra chega, você procura a resposta no Google ou você procura respostas na palavra do Senhor? Quando a guerra chega, você procura as redes sociais ou você procura o secreto? A palavra diz que um exército começou a guerrear. Os 3 exércitos guerreando um contra um outro, porque a palavra vai nos dizer, olha para mim, eles foram confundidos. Então os 3 exércitos que vieram contra Josafá agora estavam se degladiando, guerreando um contra o outro. Quando Josafá chegou, sabe o que é que tinha no ambiente de guerra? Só os cadáveres. A palavra diz que eles ficaram 3 dias
guerreando, sim ou não? Não. A palavra diz que eles ficaram 3 dias, pastores, 3 dias recolhendo os despojos de guerra. Se você não der um aleluia e um glória a Deus agora, é porque você está morto faz 3 dias e não sabe. Aquilo que seria um problema na vida de Josafá se tornou provisão. O teste virou testemunho. Eu termino dizendo que eu encontrei um bunker na palavra. Eu termino dizendo para você que eu encontrei um bunker. Eu termino dizendo para você que eu encontrei um lugar seguro. Eu termino dizendo para você que eu encontrei um lugar de abrigo. Eu termino dizendo para você que eu encontrei um lugar que me cura, que é resposta para minha alma. Eu termino dizendo para você que eu encontrei a vida. Coloca para mim Salmos 91 para terminar. Eu quero te apresentar o teu novo bunker. Me deixa te apresentar o teu novo bunker. À medida que eu for lendo, você vai reagindo. À medida que a palavra for sendo liberada, meu irmão, você vai pegando essa palavra, porque aqui está a tua nova realidade. Assim diz o texto: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você o encontrará refúgio. A fidelidade dele será o teu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Prepara, ele clamará a mim, eu lhe darei respostas
e na adversidade estarei com Ele. Vou livrá-lo, vou livrá-lo, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. É agora, é agora. Próxima, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação.